Vamos lá, tá? Situação é complicada, situação é difícil, mas vamos fazer. Vamos falar vídeo aqui. E caramba! São 3h12 da manhã, a minha cabeça já tá complicada. Já a verdade é essa, mas... Vambora, sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Esse daqui é mais um vídeo do canal Raiz Tricolor. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Estrutura um pouquinho diferente porque está sem energia aqui em casa. A Enel presta sempre um ótimo serviço. Meus parabéns a toda a diretoria da ONU. Ó, essa aí é a mulher lá que abraçou o Mário Bittencourt na demissão do Fernando Diniz, né? Mas a Enel, né? Meus parabéns aí. Fica aí só a recomendação. A recomendação não, porque você só pode usar a Enel, porque, né? Se você mora aqui, você só pode usar a Enel. Uma série de lugares do Brasil. Porque isso é só uma, né? Você não pode ter concorrência nesse ponto, não. Enfim, tô mudando de assunto já demais aqui. Meu ponto não é sobre concorrência. Meu ponto aqui é sobre Mano Menezes. Vamos lá, tá? Deixa eu falar aqui sobre Mano Menezes e sobre Cauã Elias. Eu abro, na verdade, o vídeo falando sobre Cauã Elias, tá? Só para poder dar uma atualização, gravei vídeo ontem falando sobre a saída do atacante. Acho que muita gente, depois do jogo de domingo à noite, com o desempenho, especificamente a entrada do Lelê, né? Não foi uma entrada muito boa. Já não aceita tão bem assim a venda do Cauã Elias, mas a informação que o Vitor Lessa apurou é que o Fluminense está vendendo o Cauã Elias de fato mesmo para a equipe do... ele está indo para a Ucrânia, do Shakhtar Donetsk, por 17 milhões de euros. Esse é o valor da venda do Cauã Elias, isso vendendo 90% do jogador, essa informação do Vitor Lessa. Ainda tem, caso ele atinja bônus, 2 milhões de euros de desempenho lá, mas o valor da venda é 17 milhões de euros. Esse é o valor, eu já falei aqui 200 vezes, eu trato os valores como eles são. Valor fixo é valor fixo. Aí o que eu normalmente projeto? Eu projeto que o Fluminense deve receber 1 milhão desses bônus aí. Se ele for muito bem por lá, ele não bate os 2 milhões, ele sai antes de ir muito bem no Shakhtar. E se ele for muito mal, no geral o Fluminense vai acabar sendo revendido por lá e o Fluminense ganha mais 1 milhão de euros aí com esses 10% que segurou. Então, o Fluminense está vendendo por 17 milhões de euros, mas eu julgo que vai acabar batendo 18. Hoje, 17 milhões de euros, na cotação atual, está dando em torno de 100 milhões de reais. Essa é a venda do Cauã Elias. Quanto o Fluminense tem? Então, o Vitor Lessa informou que o Fluminense está vendendo 90%. O Fluminense tem 80% do Cauã Elias. 20% pertence ao próprio jogador que acabou de renovar o contrato no início do ano passado e que brigou para ter esses 20% para ele. E, além disso, o Fluminense ainda tem um contrato com o empresário do jogador, de que 10% da venda é porque ele que fará a representação, então vai de comissão. Ou seja, o Fluminense efetivamente tem 70% do jogador. Vendendo 90%, pode ser que sejam dois tipos de divisão. Primeiro, o Cauã Elias está vendendo tudo, o Fluminense vai dar 10% da negociação para o empresário, e ele fica com 10%, ou seja, no final das contas o Fluminense está vendendo 70% e o Cauã Elias 20%, ou seja, desse valor aí o Fluminense ficaria com, vai lá, um pouquinho mais do que, em torno de 80 milhões de reais, ou então tá todo mundo segurando um pouquinho de percentual. Então, tipo assim, o Fluminense segura 7%, o Cauã Elias segura 2% e o empresário fica com 1% ali. Mas normalmente não é isso que acontece, não. No geral, deve ter ali indo cerca de 20 milhões de reais para o Cauã Elias, ou melhor, cerca de 17 milhões de reais para o Cauã Elias, cerca de 3 a 5 milhões de reais para o empresário, 3 a 8 milhões de reais para o empresário, e o resto com o Fluminense. Ou seja, o Fluminense fica com um pouco ali em torno de 80 milhões de reais dessa venda do Cauã Elias. É um atacante muito jovem, muito promissor, que sai, eu já dei a minha opinião no vídeo passado, não mudei nada, então você pode ir lá assistir. Ainda sobre o Cauã Elias, só uma informação, o Lessa até colocou que é provável que o jogador viaje já nessa semana. A informação que eu tinha é que o Cauã Elias estava embarcando na quarta-feira. Neste momento, o Cauã Elias não vem sendo relacionado. O Lessa apurou que o jogador não tem qualquer, ao inverso, não tem qualquer problema em relação à transferência, não. É porque ele estava realmente com problema físico, por isso não vinha sendo relacionado. Fato é que o Fluminense, não só que esperava contratar um centroavante com o Rony, recebe uma proposta e vende um centroavante com o Cauã Elias, ficando agora nesse momento só com o Germancano e com o Lelê, já que também negociou o John Kennedy. A situação é complicada e aí a gente vai para outra área. Eu não vou entrar aqui nesse mérito agora de contratação ou não contratação. A gente vai para outra área, que é a área do Mano Menezes. O Fluminense teve uma saída
do estádio não muito conturbada, assim, não tem protesto, não tem nada disso no Fluminense. E a gente viu esse vídeo aqui, ó, do Mário Bittencourt saindo com o Mano Menezes. Os dois saindo ali, vídeo gravado pelo Rafael Siqueira, repórter do Jornada KTO 1902, do nosso grupo Jornada. O Mário Bittencourt é até curioso, que muita gente apontou nos comentários que parece que ele vê a câmera e aí vai apertar a mão do Mano Menezes, como quem quer reforçar ali o apoio ou alguma coisa de imagem dessa maneira. O fato é o seguinte, a gente não sabe se o Mano Menezes fica ou não no Fluminense. É bem nítido que o Mano Menezes estava muito abatido na coletiva desse último empate, né, contra o Boa Vista nesse domingo. O treinador deu algumas respostas que não convenceram muito bem, deu falas assim que você já percebe que ele não está mais com aquela presença de espírito. Isso, obviamente, é resultado dos resultados, mas ele sabe que também é do trabalho. O Mano Menezes não é burro, o Mano Menezes não é cego, ele sabe que o time não tá jogando, e não é que é um azar que o time deu 20 e tantas finalizações e infelizmente acabou não fazendo gol. É óbvio que ele sabe também que o Keno perdeu um gol cara a cara quando tava 0-0. É óbvio que ele sabe que no jogo passado, no clássico contra o Botafogo, o Thiago Santos veio uma carreta desgovernada e fez um pênalti bobo. Ele sabe disso, tanto que ele fala isso na coletiva. Mas ele sabe também que jogar contra o Boa Vista, e se você não fizer o gol, não é jogar por uma bola. Se você não fizer o gol naquele com o Keno perdeu, você não vai ter outro gol. O Fluminense finalizou 30 vezes, mas poucas foram perigosas, né, gente? Foi essa do Keno, a do Ignacio, que ele gira e bate de esquerda, a do gol, uma do John Arias de fora da área, e nada muito mais além disso, não. Um monte de chute de fora da área, fraco no meio do gol, ou então forte para fora. Muitas chances desperdiçadas pelo Fluminense, que na verdade não eram chances. Essa é a magia dos números, né? Eu falo disso na análise pocket no vídeo anterior. Então, o Mano Menezes sabe que o time dele tá criando muito pouco. Contra o Boa Vista, não é um jogo contra o Cruzeiro no Brasileirão, que você vai e lamenta, fala, poxa, se não tivesse o Keno perdido aquele gol no início do jogo, a gente poderia ter ganhado. Contra o Boa Vista, não. Se o Keno perdeu o gol no início do jogo, você tem que criar outra chance pro Germancano fazer. E não fez, tem que criar outra pro John Arias fazer. Porque você é muito superior. O salário atual do John Arias, o Lessa foi muito bem nessa no final do jogo, paga a folha inteira do Boa Vista e sobra, talvez. Então, é obrigação, o Mano sabe disso. O Mano sabe que não são só os resultados. São 7 rodadas, o Fluminense tem 7 pontos. Ah, Gabriel, mas espera aí. Quem treinou as 3 primeiras rodadas foi o Marcão. Sim, foi o Marcão. Mas o Marcão é um auxiliar técnico. Ele é funcionário do Fluminense, assim como o Thiago Kozlowski é funcionário do Fluminense, assim como o Sidney Lobo é funcionário do Fluminense, assim como o Mano Menezes é funcionário do Fluminense. Todos são funcionários. A função do Marcão é de auxiliar técnico, tal qual esses outros dois que eu citei também, é auxiliar o Mano Menezes. Qual que é a diferença do Marcão? É que ele já tem há mais tempo. E a ideia é que ele fique mesmo quando trocar a comissão técnica. Então o Marcão, a galera às vezes leva como o Marcão fosse um funcionário do Fluminense e o Mano Menezes fosse um funcionário, uma unidade de negócio por si só. Né? O Marcão deve responsabilidade ao Mano Menezes também, gente. Quem ajudava e quem indicava time para poder escalar, quem sinalizava, era o Mano Menezes também no período do Marcão. A gente falou isso 200 vezes aqui, quando vocês estavam batendo muito no Marcão, eu falava, gente, peraí. Quem vai pagar essa conta do Marcão aí é o Mano Menezes. O Mano Menezes tá com ele. Na hora que o Marcão chega, alguém chega para cobrar o Marcão fala, não, tô com um cara lá, ó, cobra o cara lá. É isso. É óbvio que tinha o Mano Menezes participando ativamente também, ele não estava na beira do campo. Então, assim, eu acho injustiça tirar da conta a questão do Marcão. Mas beleza, vamos tirar aqui os 3 primeiros jogos, os 2 empates e a derrota por Volta Redonda. Vamos só a partir do momento que o Mano Menezes assume na 4ª rodada. Todos os outros 3 grandes do Rio de Janeiro foram mal com os seus times sub-20, enfim, com seus times mais jovens. Só que todos eles já se recuperaram. O Vasco emendou vitórias seguidas, está na vice-liderança. O Flamengo emendou vitórias seguidas, se ganhar, empata com o Vasco, o clássico contra o Botafogo. O Botafogo também emendou uma sequência boa agora. Quer dizer, emendou uma sequência boa não, é porque eles tiveram alguns resultados melhores ali com o Sub-23, mas, enfim, no primeiro e único jogo até agora do time principal, eles ganharam um clássico. E agora vão ter outro clássico contra o Flamengo aí nesse jogo que ficou faltando, mas devem ter mais jogos durante a semana aí contra times pequenos e que, vencendo o clássico contra o Flamengo, também vão para a área de classificação. Só o Fluminense estreou o time principal e não pontua. O Mano Menezes já jogou 4 partidas com o Fluminense, tá? Foram 4, já foram mais do que o período do Marcão. E a gente, não é que a gente viu uma quantidade de pontos alta, mas o início foi muito ruim e a gente ainda tá atrás. Não.
A gente está eliminado praticamente, né, ainda não matematicamente, mas na prática já está, do Campeonato Carioca com 4 rodadas de antecedência. Por quê? Porque nas últimas 4 rodadas a gente empatou com Madureira e com Boa Vista. A gente perdeu um clássico para o Botafogo. Mesmo perdendo o clássico, se a gente tivesse ganhado da obrigação que era com o time principal, um time que custa mais de 15 milhões de reais por mês, a gente tivesse ganhado dos 2 times pequenos do Carioca, que são Madureira e Boa Vista, a gente nesse momento teria 4 pontos a mais, e a gente estaria onde? Deixa eu até ver aqui. Com 4 pontos a mais, sendo que Madureira e Boa Vista cada um teria 1 ponto a menos. Madureira já tá atrás da gente já. Mas ó, 4 pontos a mais pro Fluminense, o Fluminense teria 11, estaria em quarto empatado com o Maricá nesse momento. Era só ter ganhado dos 2 pequenos. E aí, óbvio que isso é parte da preocupação do Mano Menezes e do Mário Bittencourt. Por que é parte? Porque pontuação, novamente, se você ataca muito, se você organiza, tem um time organizado, e você empata e perde, durante um tempo isso é aceitável. Você fala, pô, ainda tá faltando engrenar ali alguma coisa, o centroavante acertar mais e tal. Óbvio que durante 6 meses isso não se vende dessa maneira. O futebol é resultado. Mas vai lá no início de trabalho, você... né, olha, só que não. O Fluminense tem finalizado muito porque não consegue criar jogadas. E aí chuta de fora da área, chuta igual doido, chuta em cima dos outros. É isso que tem acontecido. O futebol em campo acompanha os resultados. O futebol é ruim, os resultados também. E é isso que o Mano Menezes sabe que tá pegando na parada. E aí, quando ele vai pra coletiva e fala isso, a gente vai pro terceiro ponto, o futebol não rende, a saída do Ganso, não ter o Ganso nesse ano prejudica muito o time? Prejudica, mas não prejudica tanto a ponto de um treinador fazer uma escolha como a do Riquelme Felipe. Nada me convence do Riquelme Felipe no banco, porque o único motivo que me segurava nessa análise era ele não quer colocar o Riquelme Felipe titular porque ele cansa, e de fato o Riquelme Felipe cansa cedo demais. E aí tá lá o Isaac, que tem um físico igual, ou talvez até pior do que o Riquelme Felipe, jogando titular. Aí ele senta na coletiva, eu poderia até rodar o vídeo aqui, mas eu não vou nem dar esse trabalho não. Ele senta na coletiva, é perguntado pelo Cauã Tinoco, repórter do Jornada aqui também, perguntado, por que você não coloca o Riquelme Felipe? O resumo da pergunta é esse. E ele fala, porque o Riquelme Felipe joga pela ponta direita, né? E quem joga por lá é o John Arias. Ué, então o Riquelme Felipe só vai ter chance de jogar quando o John Arias não tiver? O que ele fez no segundo tempo? No segundo tempo, quando estava apertada a situação, ele fez o quê? Puxou o Arias pro meio e abriu o Riquelme na ponta. Então, assim, eu não considero que o Mano Menezes seja alguém que queira sabotar o próprio trabalho. Olhar e falar bem assim, não, tem um jogador, eu vou escalar o ruim porque dá mais emoção. Não é isso. Então, se não é isso, por que ele não tem escalado o Riquelme Felipe? O que tem acontecido? Porque ele abre a boca para poder falar, e aí é outro ponto que eu vou falar aqui também, de como ele pode ter perdido, ou estar perdendo o vestiário, porque o Mano Menezes é uma coisa muito legal para a imprensa isso. Ele sentar e falar abertamente, olha, contra o Botafogo eu não esperava que uma carreta desgovernada ia atropelar o jogador. Ele não falou com essas palavras, mas o resumo do que ele diz sobre o Thiago Santos é isso, um pênalti bobo cometido pelo Thiago Santos no jogo passado. Então, isso para a imprensa, para o torcedor, é muito bom, porque o torcedor fica sabendo a real do que acontece dentro do clube. Agora, quando o Mano Menezes decide sentar na coletiva para poder falar, porque a gente atacou muito, os números mostram isso, infelizmente, acabamos não saindo com o resultado, aí não, aí só irrita o torcedor. E era algo que a gente bateu muito lá atrás também no antigo treinador. O terceiro ponto, só para poder fechar, em relação aos jogadores, jogador não gosta de questão como essa. Jogador não gosta de ficar sendo exposto. E eu não tô falando que o jogador tá certo nessa, não. Tô falando do que é. Não é o que deveria ser. O que é. Jogador não gosta de ficar sendo exposto desse jeito. E o Mano Menezes não necessariamente tem a melhor das relações com os jogadores por onde passa. Então, isso também pode sonar a fritura. Perguntaram bem assim, será que os jogadores estão jogando de sacanagem para ferrar o Mano Menezes? Eu falei, gente, 99% das vezes isso acontece, os jogadores não criam um grupo de WhatsApp escrito jogar de sacanagem. E gente, vamos jogar de sacanagem para ferrar o Mano Menezes. Não é assim que funciona. Mas é aquelas entreolhadas e tal, aquele negócio que você sabe que você não corre um pouquinho a mais pelo treinador. Então, vejo o caminho do Mano Menezes como um caminho que está se findando no Fluminense. É cedo ainda para isso? Muito. Demitir treinador na 7ª rodada do Campeonato Carioca é atestado de incompetência. É olhar e falar, erramos no planejamento e erramos muito feio, porque não conseguimos nem durar o primeiro mês com o treinador. É fato. Dito isso, me parece que erraram no planejamento. Me parece que houve um erro. O Mano Menezes não consegue evoluir esse time. Não tem mais reforços para estrear. Não tem mais jogadores vindo aí. A gente tem, na verdade,
uma possibilidade de contratação, ainda mais agora com a saída do Cauã Elias, com aquela oferta toda que foi feita para o Rony, desse dinheiro ser utilizado para uma contratação, mas que a gente não sabe nem quem, nem quando, nem tem a palavra do Mário Bittencourt falando que vai contratar mesmo, é só uma questão embrionária, e tem um camisa 10 com miocardite que daqui a 15 dias vai fazer um exame e que, na melhor das hipóteses, volta para final de março. Então, o nosso cenário hoje não é um cenário de não, espera que o Thiago Silva vai estrear, como até o Diniz tinha no meio do ano. Não é esse. O cenário o Mano Menezes tem o elenco todo na mão e não consegue fazer esse elenco jogar. A gente olha a tabela, o Fluminense é 9º do Campeonato Carioca. Se o Madureira vencer hoje o Maricá, o Fluminense será 10º do Campeonato Carioca, 1 ponto à frente do 11º, 5 pontos à frente do Bangu, que é o Lanterna, e a sorte é que não cai em 2, porque senão a gente estava brigando para não cair. O cenário é caótico. Gabriel, você demitiria o Mano Menezes agora? Sim. Não está me convencendo o Mano Menezes de que consegue evoluir esse time. Mas eu tomo muito cuidado com pedir demissão de treinador, porque eu me arrependo muito quando eu fiz isso com o Odair Helma no início do Campeonato Brasileiro de 2020. Depois a campanha acabou sendo muito melhor com ele do que eu esperava que fosse de fato. Então eu não gosto de errar. Ninguém gosta de errar, né? Então eu não gosto de errar. Então eu sou mais cauteloso nesse ponto. Agora, pra mim, tá? Na minha opinião, se o Mano Menezes vai conseguir elevar esse time, eu acho que não. Acho que ele já perdeu. O Titanic, quando afundou, ele passou no... Eu gosto muito da história do Titanic. Ele passa no iceberg e o iceberg passa arranhando assim e rasgando o lado do Titanic. Vocês vão entender que eu tô falando isso. E o Titanic aqui embaixo, ele tinha, acho que 9, se eu não me engano, 9 comportas. E ele conseguia flutuar ainda, sei lá, com 3 ou 4 cheias de água. Só que rasgou 6. O Mano Menezes está numa situação dessa dentro do Fluminense. Ele já perdeu completamente a torcida, é uma comporta. Ele já, visivelmente, não tem tanta confiança da diretoria, outra comporta. O elenco já não tem a mesma reação, porque ninguém gosta de perder e ouvir que a culpa é sua, é outra comporta. E vai indo. As coletivas e as boas explicações, a boa gestão, né, especificamente do treinador, já perdeu a outra comporta cheia. Estão se enchendo o número de comportas a ponto do Mano Menezes só conseguir se sustentar por algum tempo no time, no cargo, mais especificamente. E isso é extremamente perigoso. Sabe por quê? Cada dia a mais com um treinador que está só se sustentando no cargo é um dia a menos para o treinador que vai chegar, treinar e conhecer o time. O Campeonato Carioca já foi. Se a gente ganhar todos os jogos, os 2 clássicos, ganhar o Nova Iguaçu, ganhar o Bangu, a gente chega a 19 pontos. Nunca ninguém se classificou com 19 pontos nesse modelo do Campeonato Carioca. A gente teria que contar com muitos empates nos outros jogos. E aí é bem capaz de a gente jogar Taça Rio, hein? Quarta-feira tem Vasco e Fluminense lá em Brasília. Estarei por lá, viajo amanhã. Vamos ver se a gente consegue uma coisinha um pouco melhor.